Olá, pessoal! E no vídeo de hoje, o título já é uma brincadeira. Meu nome não é Johnny, mas paródia pode ser plágio. Eu estou fazendo aqui uma alusão ao filme com o grande Selton Mello, que foi sucesso alguns anos atrás e que tinha este título, Meu Nome Não é Johnny. Eu estou fazendo essa alusão, esta paródia, porque agora, recentemente, no último dia 14 de setembro de 2021, uma briga da gigante Diageo, detentora da marca Johnny Walker, com uma cachaça mineira chamada de João Andante, chegou ao final com uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, depois de 10 anos, praticamente, de enfrentamento na Justiça. E como este assunto tem a ver com paródia, eu estou começando o vídeo de hoje com essa imagem que faz uma alusão à capa do filme, com o Selton Mello, e o título do filme. Só que eu mudei o nome do Johnny do filme para o Johnny do Johnny Walker da Diageo. Mas vamos lá, falar hoje um pouquinho sobre plágio e paródia, que é um tema também bem interessante e que requer também a nossa atenção. Vou trazer um pouquinho do assunto para vocês aqui, primeiro, para contextualizar todo mundo e saber do que é que a gente está falando. Esse assunto começou há muito tempo atrás, né, quando a cachaça João Andante ainda existia no mercado, hoje não se encontra mais, mas a notícia que veiculou recentemente foi do encerramento da disputa pelo uso desta marca, que faz uma alusão ou remete à ideia da marca da Diageo do whisky Johnny Walker. Bom, mas para entender toda essa história, quero recuperar um pouquinho daquilo que foi o antepassado dessa questão, dessa luta aí entre essas duas empresas, essas duas companhias. Bom, o que acontece é o seguinte, né? Devido a uma apropriação de marca de forma indevida, ainda de que forma parodiada, recuperando aquilo que está na Lei de Propriedade Industrial, que o direito de uso de marca é exclusivo para quem tenha registrado previamente. Por conta disso, né, depois de uma batalha judicial em várias instâncias, o Supremo Tribunal de Justiça concluiu que a marca João Andante era simplesmente uma reprodução, de outra maneira, da marca registrada Johnny Walker previamente. Então, com isso, o tribunal entendeu definitivamente que houve aí uma apropriação indevida de uma paródia de uma marca comercial e que estava dando oportunidade para a marca ou a empresa brasileira, detentora da cachaça, João Andante, obter vantagens indevidas do ponto de vista comercial e o que foi chamado até de enriquecimento parasitário, utilizando-se da reminiscência da marca do whisky escocês. Bom, antigamente o Tribunal de Justiça de São Paulo tinha sentenciado essa causa no valor de R$ 200 mil de indenização por danos morais e patrimoniais, mas agora o Superior Tribunal de Justiça reviu essa decisão e reduziu a indenização para R$ 50 mil, e ainda assim a Johnny Walker, a Diageo, tinha pedido que o tribunal, que a justiça brasileira impedisse a utilização da marca O Andante, que foi uma mudança que a detentora da marca João Andante fez quando perdeu a primeira causa lá em 2014. Mas o Supremo Tribunal de Justiça permitiu que continue-se usando este nome porque está desvinculado da ideia original que mobilizou a causa. Bom, este assunto já estava em debate há cerca de 10 anos, né, quando pela primeira vez, lá em 2011, a Diageo, que é a detentora da marca Johnny Walker, entrou com uma ação no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, questionando a concessão de um registro que o INPE tinha dado à marca João Andante no final do ano anterior. Nessa época, a Diageo estava apenas questionando o INPE sobre essa concessão de reconhecimento de marca. E o questionamento da Diageo
porque eles já tinham uma marca de um destilado, o Johnny Walker, que tem uma representação comercial de um lord inglês, né, com uma batuta na mão, e a marca brasileira fez aí uma alusão com um matuto brasileiro, que remete à ideia é, do, do Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, e também o Juquinha, que é um andarilho da região de Minas Gerais, bastante conhecido lá na região. E João Andante, bom, uma tradução quase que literal de Johnny Walker. Então, por essas semelhanças, né, do produto destilado, da marca, da construção da marca, a Diageo pediu que a Justiça, no caso, na época, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, revisse a concessão desta marca. Bom, para entender um pouquinho essa história, vamos primeiro recordar como é que surgiu essa cachaça João Andante. Interessante, em 2003, um grupo de 4 amigos, precisando fazer um trabalho de conclusão de curso técnico, tiveram a ideia de construir esta marca, este produto tipicamente mineiro, brasileiro, como a conclusão do curso da área de negócios. Bom, fizeram tudo direitinho, inclusive pediram ajuda para a agência Júnior dos alunos da Universidade Federal de Minas Gerais, na época, e desenvolveram uma marca bastante particular para esse produto. Bom, e a marca foi, inclusive, encaminhada para registro no INPE, e em 2010 o INPE concedeu o registro da marca João Andante. Então, a marca também tinha registro no INPE. Mas depois, então, a gigante Diageo, vendo esta marca sendo registrada com muita semelhança, questionou o INPE. E o INPE, então, no ano seguinte, né, em 2012, o INPE reconheceu que havia realmente uma associação entre as duas marcas e que isso tinha sido um equívoco e não poderia ter ocorrido. Bom, acontece que daí, né, até então, a cachaça João Andante era um produto bastante local, eu vendia cerca aí de 200 garrafas por mês, mas quando o assunto teve essa repercussão até nacional por conta do questionamento da Diageo, a repercussão na mídia, bom, a marca, a partir de 2012, já estava vendendo aí cerca de 4.000 garrafas mensais. Então, teve aí um ganho de visibilidade com toda a repercussão do caso. Bom, em 2014, a Diageo teve a primeira vitória daí já na justiça, né, por questionamento de uso indevido da marca, e naquela decisão o Tribunal de Justiça de São Paulo deu ganho de causa à Diageo e inclusive estabeleceu uma indenização por danos morais e patrimoniais de R$ 200 mil. Bom, a partir de então, a os detentores da marca João Andante não desistiram, né, da, do negócio, eles resolveram simplesmente alterar a marca, ajustar a marca, mudaram o bonequinho, né, cortaram as pernas dele e mudaram o nome de João Andante para O Andante e continuaram no mercado comercializado. Bom, e a batalha judicial continuou nos tribunais, né? Os detentores da marca João Andante, em várias matérias da mídia, como vocês podem ver aí, chegaram inclusive a dizer que não iriam desistir e tinham até a expectativa de aprimorar ainda mais o produto para colocá-lo em outros pontos de venda e ampliar a distribuição, inclusive já com a possibilidade aí de chegar à produção de 10 mil garrafas mês. Então, a luta continuou mesmo com a decisão da Justiça, e aí, né, finalmente, então, no dia 14 de setembro agora de 2021, com a decisão final do Supremo Tribunal de Justiça, a, a dona da cachaça João Andante, finalmente, por decisão da Justiça final, não pode usar a marca João Andante, e como bônus ainda, tiveram a redução da pena de 200 mil para 50 mil reais de indenização para a Diageo por danos morais e patrimoniais, e ainda assim ficaram com o direito de usar a marca Andante.
no nome do produto que eles desenvolveram lá para trás, de 2003. Bom, eh, toda essa situação aí, permite que nós façamos uma breve reflexão sobre o que é plágio e o que é paródia, né. Tem algumas coisas interessantes nesse caso, né. Primeiro é que, veja só, né, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, já tinha concedido licença para o uso da marca João Andante. Mas mesmo assim, né, devido a ter uma associação muito forte entre as 2 marcas, houve problema, né. Primeiro um problema foi questionado no próprio INPE, que reconheceu que houve um equívoco, e depois um problema que foi para a justiça e deu ganho de causa à detentora da marca anterior, a qual a segunda se assemelhava muito. Então, é interessante observar, né, nessa história que, por exemplo, ainda que haja um registro, isso não é suficiente para garantir a isenção diante de um questionamento de similaridade. Bom, outra coisa interessante, né, foi que os proprietários da marca João Andante, desde o início, alegaram sim que tinha havido uma inspiração, mas que era uma paródia, e não obstante, ainda assim houve problema. Interessante observar que, por exemplo, a lei de direitos autorais, que é diferente da lei de propriedade intelectual, mas as 2 estão, na mesma, no mesmo cenário do uso de direitos autorais, a Lei de Direitos Autorais, no artigo 47, diz que é livre, por exemplo, o uso de paródias. Então, ainda que a lei dê possibilidade de que se faça paródias, como eu fiz na abertura desse vídeo, isso não foi suficiente para que a empresa detentora da marca João Andante tivesse ganho de causa, porque cabe contextualização e interpretação sobre essa paródia. No caso específico aí da João Dante, sobretudo, pesa o fato de ter havido um aproveitamento comercial do uso de uma marca que, ainda que parodiasse uma outra, estava levando vantagem. É uma questão bastante específica que é preciso atenção. Bom, e ao final dessa história toda, que é relacionada à bebida, por que não a gente apreciar com moderação esse caso e tirar alguns aprendizados dele? Por exemplo, não é? Um cuidado e uma atenção sempre bastante importante com a associação indevida das marcas. Ou podemos ampliar aqui com a associação indevida de ideias, de propostas, de conceitos. Então, a inspiração, ela sempre é interessante, mas ela deve ser explícita quando ela é um reaproveitamento ou é uma reedição, e isso deve ser feito no contexto daquilo que é permitido pelas licenças de uso da marca ou do produto original. Segunda coisa, né, que a atuação no mesmo segmento também requer atenção. Quando 2 ideias, 2 marcas vão se dirigir à mesma área de atuação, nesse caso específico, não é, os consumidores de destilados, mas poderia ser no campo da literatura, por exemplo, consumidores de livros, isso também requer atenção para o uso de enredos muito próximos, semelhantes, ou na música, como a gente já sabe, há diversos problemas. E, além disso, obviamente, produtos muito similares também precisam ter uma atenção muito grande, porque essa semelhança vai saltar aos olhos de quem é consumidor daquele produto, daquela ideia, daquela publicação, e porque conhece os produtos, as publicações, os enredos anteriores. Então, em algum momento, alguém vai notar a semelhança e vai questionar isso. Então, os produtos similares são consumidos por pessoas que têm conhecimento sobre aquilo. Então, não dá para cometer uma reprodução muito similar de forma irreconhecível. Sempre fica, de alguma maneira ou de outra, explícita. É, no caso aqui deste produto, da cachaça João Dante, os locais de venda, de comercialização são os mesmos, né, que eram comercializados pelo outro produto, da Diageo. Então, ficou muito visível a semelhança, e isso, sem dúvida, é um fator que levou a Diageo até a questionar a utilização de uma marca muito semelhante à dela. E outro aspecto, né, quando o público é muito semelhante,
também as mesmas ideias, os mesmos produtos, as mesmas marcas acabam sendo reconhecidas e identificadas porque o público é o mesmo, né? O público-alvo, os destinatários são os mesmos. E, por fim, não é? Quando há obtenção de vantagens financeiras por aquele que reaproveita a ideia, a marca, o conteúdo, os enredos, os processos, aí, sem dúvida, que há para quem se sente prejudicado a condição básica de requerer na justiça que sejam compensados os seus prejuízos devidos ao aproveitamento indevido ou sem permissão daquele que detinha previamente o direito de uso do conteúdo, da marca, do produto e assim por diante. Bom, então, pessoal, é possível parodiar? Sem dúvida, mas a paródia é permitida por lei, mas ela nunca esconde a fonte original. A paródia é uma forma de intertextualidade, é uma maneira de dialogar com a fonte original, a fonte prévia, e geralmente a paródia, inclusive, ela necessita que a fonte, que o produto, que a marca original seja lembrada, seja evocada pelo usuário, pelo público-alvo, porque é isso que vai dar a dimensão, o sentido de humor àquela comparação. Então, a paródia é uma maneira bem humorada de lidar com fontes prévias de uma maneira debochada para fazer uma brincadeira. Mas a fonte original, nesse caso, ainda precisa ser lembrada, precisa ser recuperada. Diferente de outras formas de reprodução e de aproveitamento de fontes originais, que inclusive querem que a fonte original não seja reconhecida ou percebida. Mas, quando tem aspectos comerciais envolvidos, é muito importante ter dupla atenção, porque mesmo que a gente esteja parodiando, talvez o detentor, aquele que é o proprietário original, não queira, não concorde com isso, e se ele não permitiu, pode ser que haja problemas. E mesmo que a fonte seja reconhecida, que seja pública, é importante consultar quais são as permissões de uso e reprodução para fazer de forma direitinho e evitar problemas, tá certo? Bom, essa o recadinho, a mensagem de hoje. Novamente, obrigado a todos vocês por estarem curtindo aqui os meus vídeos, acompanhando o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado dessa publicação de hoje. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí nos comentários do vídeo. Será um prazer para mim continuar fazendo esse trabalho, esclarecendo todas as dúvidas, ajudando no limite daquilo que está ao meu alcance de conhecimento. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até o próximo.